Você já ouviu falar sobre o transtorno de personalidade histriônico? Pouco é falado sobre esse transtorno, então eu vim aqui trazer para vocês 12 características que acabam acometendo esse transtorno. E uma coisa que você deve saber já no início desse vídeo é que isso aqui não é um diagnóstico, mas provavelmente para você ter alguns indícios de que você pode vir a ter esse transtorno, é importante que você se identifique com pelo menos 5 características ou mais. E lembrando que esse transtorno ele costuma aparecer já na fase adulta. Então é bem comum que alguns traumas do seu passado, lá pela sua infância, adolescência, tragam consigo alguns gatilhos emocionais, fazendo que isso seja desencadeado. Então, se você ainda não me conhece, me chamo Patrícia Fidelis, sou psicóloga clínica e eu já quero convidar você a conhecer o meu canal, se inscrever e deixar um super like aqui para me ajudar a continuar trazendo outros conteúdos da mesma relevância que esse. E para começar aqui, então, vamos à primeira característica e uma das mais evidentes, que tem a ver com emoções intensas e superficiais. Aquela pessoa que sente aquela emoção, todo aquele amor, todo aquele agito, mas que passa rapidamente. É mais ou menos como se você dissesse algo da boca para fora, mesmo que você não sentisse isso. Então, muitas vezes, essas pessoas tendem a trazer alguns tipos de emoções para conseguir chamar a atenção de quem está ouvindo, porque é uma forma também de fazer com que aquela pessoa se sinta envolvida naquele contexto. A segunda característica é que essas pessoas buscam por atenção a qualquer custo, o famoso querer ser o centro das atenções. E não importa o que elas precisem fazer para chamar a atenção das outras pessoas. Muitas vezes elas acabam invalidando o sentimento de outra pessoa, falando coisas desagradáveis e até mesmo fazendo ameaças, chantagens emocionais. E eu quero dizer para vocês que não é tão incomum que essas chantagens muitas vezes se tornem até sobre a própria morte. Aquele tipo de pessoa que vai fazer um comentário dizendo que vai se matar, que não vai mais viver, que vai pegar suas coisas e vai embora. Isso não é tão atípico quanto parece. A terceira característica consiste num comportamento sedutor. Eu vejo algumas pessoas tendo algumas crises de idade, parece que quanto mais velhas vão ficando, mais elas querem mostrar o corpo delas. Eu não sei se é para se sentirem mais jovens, mas é comum também que isso aconteça. O problema é que muitas vezes essas pessoas que vão desenvolvendo essas características acabam querendo chamar a atenção além do normal. E elas acabam usufruindo de roupas extremamente justas, com o busto aparente, muitas vezes com vestidos extremamente curtos, salto muito alto que tem uma cor vibrante para chamar atenção e maquiagens extremamente pesadas também. É que a gente precisa deixar um ponto de atenção porque no transtorno de bipolaridade a gente também encontra essa característica. Então, os transtornos de personalidade têm muitas características entre si que podem acabar contribuindo uma e outra. Mas é importante sim que a gente entenda que cada uma tem a sua particularidade e somente um profissional da área da saúde vai conseguir fazer essa distinção. A quarta característica dessas pessoas se dá ao processo teatral. Elas são ícones em tentar encenar uma cena que seja a seu favor, em prol a alguma coisa que vá beneficiar. Então ela vai criar toda uma encenação dizendo que tá doente, que ninguém gosta dela, que ela tá acamada, justamente para que as pessoas tenham pena dela, que as pessoas tenham dó dela, venham visitá-la com maior frequência, porque é o jeito que ela encontrou de se vitimizar diante de situações onde outras pessoas têm outros afazeres e ela deixa de ser uma prioridade. A quinta característica aqui traz muito a questão de relações interpessoais, muitas vezes superficiais. Essas pessoas acabam se envolvendo com bastante gente porque elas querem chamar atenção, elas querem ser o centro da atenção por onde elas passam, mas muitas vezes essas relações não são consolidadas, são relações muito rápidas e que muitas vezes não são lineares, então acaba tendo muitos amigos em vários momentos e não deixando ninguém ali, não criando uma certa raiz com as relações que vai cultivando ao longo da sua vida. E muito disso se dá justamente porque essas pessoas, elas só querem ter outras pessoas ali por perto quando é em prol do seu bem-estar e se não for do jeito que ela gostaria, ela simplesmente abre mão daquela amizade, daquela pessoa, daquele relacionamento amoroso, enfim. Instabilidade de humor tende a ser a sexta característica, mas eu quero dizer para vocês
porque essa instabilidade ela é um pouquinho diferente de outros transtornos que a gente já vem trabalhando aqui no canal. Aqui a gente tem a questão de uma pessoa que sente tédio, aquela pessoa que ela não consegue ficar muito entusiasmada com as conversas, com as pessoas, com os contextos que ela frequenta, que ela atua. Então, assim, é bem delicado porque aqui toda e qualquer situação vai gerar um pouquinho de tédio. Ela está o tempo todo buscando o pico máximo de endorfina para que ela sinta prazer, para que ela sinta bem-estar. A sétima característica é a sensação de vazio. Mesmo com muitas pessoas ao redor, mesmo fazendo muitas coisas, mesmo frequentando diversos lugares, essas pessoas não conseguem se sentir preenchidas. É como se sempre faltasse alguma coisa. Uma pessoa, um contexto, uma fala. Elas precisam que o ego dela seja o tempo todo amaciado para que ela se sinta bem. E quando isso não acontece, ela tende a ter comportamentos extremamente impulsivos para conseguir chamar a atenção de outras pessoas. A característica número 8 traz a suscetibilidade à influência. Então, são pessoas extremamente influenciadas por outras pessoas, por ambientes, por contextos. Então, não importa muito o que ela pensa, importa o que está todo mundo fazendo. Então, se ela está destinada a ir a um determinado lugar e todo mundo estiver indo para outro lugar, ela vai dar um jeito de ir para aquele outro lugar também, para conseguir se encaixar, para conseguir ser aceita, porque ali ela sabe que ela tem uma grande probabilidade de ser ouvida e conseguir mais uma vez fazer o que ela mais gosta, que é poder ter as pessoas ao redor dela ouvindo. A nona característica são as dificuldades em lidar com as críticas. Elas não recebem muito bem aquilo que você tem a dizer. Então, se muitas vezes você for um filho, você for um parceiro, que você tem alguma coisa que você precisa dizer para essa pessoa porque vai impactar diretamente na relação interpessoal de vocês, talvez essa pessoa que sofre com esse transtorno não receba muito bem, vai te atacar, muitas vezes ter um ar de agressividade e também começar a se fazer de vítima, ligando para outras pessoas, dizendo que foi magoada, dizendo que ninguém se preocupa com as emoções, com os sentimentos dela, fazendo que de verdade aquela pessoa pareça um monstro. Décima característica é a autoimagem influenciada por aparência. A aparência dela conta muito, então ela tem uma visão muito distorcida do que é e do que ela quer entregar. Tem um senso de maioridade muitas vezes, às vezes tem a questão da autoestima, às vezes tem a falta de amor próprio, tudo vai depender também do contexto em que ela está e do tanto de atenção que ela está recebendo. Então, muito pela falta do autoconhecimento, ela não sabe reagir às situações e ela utiliza da imagem dela, da aparência, criando cenários, criando contextos para que as pessoas realmente acreditem naquilo que ela está contando, naquela situação que ela criou. Por mais que seja muito fora da realidade, ela vai sustentar aquela ideia até o final, porque é isso que vai fazer com que ela se sinta mais feliz. 11ª característica tem a ver com a mudança de interesse consistente. Essa pessoa ela vai ter um interesse, ela vai estudar muito sobre aquilo, ela vai ir atrás, ela vai tentar ser especialista naquilo, mas vai passar uns 2, 3 dias, ela vai perder totalmente o interesse por aquela situação e vai começar a buscar algo novo. Isso porque ela gosta de coisas que dão prazer a ela, situações no qual ela consiga ficar em êxtase, onde a dopamina dela esteja extremamente alta, onde ela consiga de fato ter algo novo, uma sensação diferente, alguma coisa que traga para ela um sentimento diferente do habitual. Então, nessas condições, ela sempre vai buscar coisas novas para que ela se sinta preenchida dentro do próprio cenário que ela vive. E a 12ª característica tem a ver com a dramatização em absolutamente tudo. Pensa numa situação no qual essa pessoa vai estar o tempo todo tentando se colocar num padrão de inferioridade, de vitimismo, fazendo com que os outros sintam culpa, sintam pena por ela estar se sentindo assim. E muitas vezes a pessoa está muito melhor do que qualquer outra, mas ela vai criar um contexto tão cênico na cabeça dela que ela realmente vai acreditar que aquilo está acontecendo na vida dela. Então, se a gente pegar todas essas características e tirar pelo menos 5, a gente consegue perceber que existem traços muito fortes
desse transtorno ser evidenciado numa pessoa. E o protocolo tradicional é o tratamento via psiquiatria mais psicologia, onde a gente vai ter o psiquiatra tratando a estabilidade de humor através de medicamento, onde o medicamento ele entra para remediar o comportamento, a situação que não está legal dentro daquele contexto, dentro daquele indivíduo em si, e a psicoterapia vai entrar então como aliada para a mudança de comportamento, para a melhoria dos pensamentos disfuncionais, para a prática do autoconhecimento, para entender as suas relações interpessoais e poder te auxiliar para que sua vida seja menos conflituosa. Então, se você tiver alguma dúvida, já deixe aqui nos comentários que eu e a minha equipe vamos adorar poder te ajudar. Um beijo e até a próxima!